Cumprimento a todos com a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o bem do Senhor, a bênção do Senhor nosso Deus, repouse sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Que a misericórdia do Senhor Deus nos alcance a todos os dias da nossa vida. Hoje eu quero trazer um assunto maravilhoso que o Senhor primeiro ministrou ao meu coração e meditei e refleti, e agora vou transmitir a vocês uma palavra muito importante, uma palavra do Senhor, uma palavra, como diz, conscientizadora, libertadora e que, como diz, levanta-nos irá nos levantar para a honra e glória do Senhor nosso Deus. No Salmo 130 é onde está essa palavra, e vocês vão entender porque o título desta palavra é a semântica da alma. Salmo 130. Vou ler a palavra do Senhor e depois alguém que for ouvir, acompanhar, que assim estejam com a Bíblia aberta em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu tio Manuel, que Deus abençoe. Glória ao Senhor Jesus, pelo Senhor estar aí na escuta, com a Maria, que todos estejam bem. Então, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós. A semântica da alma é o título da palavra que eu vou falar hoje, baseada no Salmo 130, que assim está escrito. Dizia o salmista: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, ó Senhor Deus, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espera, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. A começar, só um breve ponto de vocabulário. Semântica, esta palavra quer dizer um derivado da linguística e que é externada em expressar significado, conotação, denotação. E aqui no Salmo 130, eu trarei a vocês, pela graça do Senhor nosso Deus, a antonímica, que é uma parte da semântica, ou seja, onde a mesma palavra traz um significado de polo, tipo no sentido positivo e negativo. Ou seja, aqui no exemplo bem simples, aqui é uma pilha, e essa pilha vocês veem que é a mesma. Mas ela tem o polo positivo, que vejam que é para fora, é para cima, o polo positivo. E o polo negativo, que é para dentro. E vocês vão entender
o que tem a ver com a palavra do Senhor nosso Deus. Então, polo positivo para cima, polo negativo para baixo, para dentro. Então, como diz, na mesma pilha. Então, aqui no versículo, no texto, na mesma palavra, no mesmo salmo, as palavras que eu vou falar, vocês vão entender os dois polos de cada palavra, o polo positivo e o polo negativo. Louvado seja o nome do Senhor. A alma a vida é algo muito valioso que todo vivente tem, que todo ser humano tem. É a vida. E é algo muito mais valioso do que qualquer coisa, do que dinheiro, do que o mundo inteiro. A nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. A nossa alma é a essência da nossa existência no Senhor Deus. Ele nos criou e a alma é a essência do ser vivente que vive. Então, a alma que somos nós mesmos, e aqui a representação física dela, o externo, mas a alma, a qual tem um lado racional, analítico, e também tem um lado das emoções, da criatividade. Então é a receptora do fruto de tudo que se passa ou faz. Então o que eu faço, eu recebo, sou receptora daquilo que eu faço. E daquilo que eu passo também, isso me traz uma certa recepção, ou seja, tipo de recebimento. Então, nesta rica e poderosa palavra do Senhor Deus, aqui o salmista faz uma oração que está expressando palavras fortes, e como eu já disse, em cima dessas palavras fortes, que eu vou explicar os dois polos da mesma palavra. O sentido da palavra, nem toda ela ressoa como boa aos nossos ouvidos. Como, por exemplo, a primeira que o salmista fala aqui, no Salmo 130, versículo 1, ele fala: das profundezas um A sem ser craseado, um A sem TH, então está falando de um ponto a caminhos diferentes. Então, das profundezas, ou seja, a profundeza aqui, neste sentido que ele estava vivendo, não era nada boa, porque ele certamente estava numa profundidade, num fundo de poço de angústia. Então, quando escutamos esta palavra profundeza, quem não lembra muito das coisas espirituais já pensa assim, algo profundo, trevas, problemas, ou só Deus é profundo. Pois muito bem, mas no sentido humano da alma, como diz, a alma pode se sentir profundamente triste. Então o salmista está expressando aqui que das profundezas ou seja, ele estava numa angústia profunda. Mas o que é que ele fez? Qual foi o caminho que ele adotou? Foi um polo positivo ou foi um polo negativo? Então, da mesma palavra, do mesmo, como diz, da mesma situação, ele quis o polo negativo ou o polo positivo? Ele foi para o positivo. Por quê?
Porque aqui está dizendo: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Então, como diz muitos hoje, em nossa vida humana, há pessoas que falam desse jeito assim: das profundezas do poço, eu acho que eu vou me suicidar. Outros dizem assim: que profundeza de angústia, eu vou me acabar, não tem jeito para minha vida. Outros dizem assim: das profundezas dessas dívidas aí, como diz, é impossível de eu pagar, não tem jeito. Aí alguém diz assim: nas profundezas da tristeza que eu tô aqui, ninguém quer ouvir nem saber dos meus problemas, não tem mais jeito mesmo. Porque todo mundo sabe que não tem mais jeito, então ninguém quer me ouvir, ninguém vai me ajudar. A palavra do Senhor fala que outro salmista, no Salmo 69, versículo 2, disse assim: nas profundezas lamacentas eu me afundo, eu não tenho onde firmar os meus pés. Como diz, eu não tenho onde me apoiar, ou seja, que momentos cruciais de angústias, de problema, de estar se sentindo para baixo, que é para dentro, como diz, como se estivesse afundando numa areia movediça, num poço. Até depressão significa rebaixamento de humor, ou seja, nesse momento, por mais terrível que seja, mas qual é o polo positivo? O polo positivo não nega a realidade e nem está alinhada a positivismo humano, mas está alinhada que não nega a realidade, mas que acima da realidade coloca fé, coloca dependência no Senhor nosso Deus, coloca, aleluia, a causa na mão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se você está numa profundeza como essa, clame ao Senhor Deus. Se você está numa profundidade como esta, creia no Senhor nosso Deus. Se você está numa profundidade onde todo mundo te desenganou, mas eu quero dizer que há esperança para você, porque você está com vida aí. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, Miqueias 7, versículo 19, o Senhor tornará a se compadecer de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará para fora os nossos pecados. Aleluia! Na minha angústia, eu me apego ao Senhor, na minha angústia eu glorifico ao Senhor dos fundamentos dos montes, como dizia Jonas no capítulo 2, no coração dos mares, do ventre do inferno eu gritei, quando desfaleci em mim a minha alma, quando eu passei por tudo isso, como diz, da profundidade por causa do meu pecado, a minha angústia, como diz, eu estive no ventre do inferno, mas acima de tudo eu me lembrei do Senhor e Ele me livrou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não entre na profundeza de exterminação. Você pode estar no fundo do poço em alguma área da sua vida, mas não aprofunde mais para entrar na exterminação, não. Mas entre na profundeza da oração, na profundeza de alimentar a sua alma com a palavra de Deus e dizendo eu creio, e dizendo o Senhor é bom, e dizendo o Senhor é maravilhoso. Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez tudo, Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas, Ele é o soberano, a esperança, a jeito para a minha vida, para a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então não nega a realidade, mas não precisa se afundar nela, e sim clamar ao Senhor que levanta e que tem poder para todas as coisas. Aleluia. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 49, ele disse assim: os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que
o Senhor atenta e veja a minha, até que o Senhor atente e veja desde os céus, os meus olhos movem a minha alma por causa das filhas da minha cidade, ou seja, como diz, Jeremias estava numa lamentação profunda, numa tristeza profunda. Pense, o sentimento pode até ter vindo sobre ele de fracasso, porque ele foi um profeta que tantos anos pregou para o povo, e o povo não largava o mal, o povo não largava o engano, não largava a idolatria, mas aqui ele foi um sobrevivente depois de tudo que ele presenciou, e não queria que acontecesse com o povo, mas aconteceu por consequência dos pecados. Mas aqui a palavra do Senhor, ele continua dizendo: como ave me caçaram os meus inimigos sem causa, e arrancaram a minha vida na cova. Ou seja, ele foi arrancado de dentro de uma cova para fora. Ou seja, se você diz assim: eu me sinto desta maneira, como se só restasse para minha cova, eu quero dizer que o Senhor nosso Deus te diz hoje: vou entrar com providência na sua vida, porque eu sou o Senhor, eu estou no controle de todas as coisas. Pode ser profunda a sua dor, o seu problema, a sua dificuldade, mas eu sou o Senhor, aleluia, que movo ao teu favor, diz o Senhor, louvado seja Deus. E aqui Jeremias dizia: arrancaram a minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim, mas teve alguém que arrancou, tirou ele de lá, lançaram pedras nele, colocaram ele na cova, como diz, queriam calar ele de vez, acabar com ele, se vingar dele, mas alguém arrancou ele da cova, ou seja, o tirou daquela situação. E vocês sabem aquela situação a qual a pessoa diz assim: pronto, daqui não passa nem mais um dia, o mundo acabou, o chão pra mim, tô sem chão, tô com a situação difícil. E o Senhor está dizendo: quem determina o seu futuro sou eu, a palavra final vem de mim, diz o Senhor. Eu estou no controle de todas as coisas, diz o Senhor, por mais que pareça o fim, mas o Senhor promete sustentar aqueles que estão em sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, Lamentações de Jeremias, ele ainda dizia: águas correram sobre a minha cabeça, eu disse: estou cortado, ou seja, estou acabado, estou derrotado. Mas o que é que ele fez? Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz, não escondo o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. E tu, Senhor, te aproximaste de mim no dia em que te invoquei, e tu disseste: não temas. Glória a Deus. E o Senhor pleiteou os pleitos da minha alma, redimiu a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo aqui: eu passei, entrei na cova, jogaram pedra em mim, água, como diz, para me matar, mais rápido ainda, para, como diz, me sufocar na água. Ele quis dizer: quiser acabar comigo, e eu pensei, dessa vez não escapo, mas eu clamei ao Senhor, ainda que supliquei em sussurro, em suspiro, porque não falava mais alto, porque não estava conseguindo falar, mas o Senhor ouviu o clamor de Jeremias, o Senhor salvou a alma de Jeremias, e o Senhor tomou as causas de Jeremias para si, e assim redimiu a alma do servo do Senhor. O Senhor tem remissão para você, o Senhor tem um caminho para você que você não enxergou ainda. Louvado seja Deus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Não há profundidade que o Senhor não alcance. Não há causa profunda que o Senhor não tenha poder de resolver. Não há situação difícil que para o Senhor seja difícil. Não. Agora, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, eu quero dizer que a raiz de toda a violência, dos problemas dos seres humanos,
na terra dos viventes é a desobediência ao Senhor nosso Deus e o negar a existência dele e não corresponder ao chamado dele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas quem estiver hoje ouvindo e assim se apegar ao Senhor Deus, ele promete o que? Paz. Está escrito no livro de Jó: apega-te ao Senhor Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita a palavra que está sendo falada, que está tocando a tua alma, que tu sabe que é realidade na sua vida, em algum ponto, em alguma coisa. E se você chora, e se você fica assim, inquieto ou inquieta, é porque a palavra está tocando de alguma maneira em algo que Deus quer fazer, quer curar, quer libertar. Mas o Senhor está dizendo, glória a Deus, que a profundeza pode ser mais terrível do que for, mas a mão dele vai lá para puxar, para arrancar para fora. Louvado seja o nome do Senhor, para ministrar a sua graça, para levantar, para dar, aleluia, um novo parecer, uma nova visão, porque quem está vivo deve viver. E ainda que aconteça catástrofe ou problema ou pecado, o Senhor te dá vida para estender a mão e te levantar e você continuar a vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O segundo polo, como eu já disse, aqui na minha ilustração, em demonstração, a pilha é a mesma, mas tem um lado positivo dela que é para cima e o lado negativo dela que é um pouco afundado. Então, como diz, a alma grita por socorro, a alma grita por ajuda, a alma grita na angústia, ou seja, é profunda, mas a mão do Senhor vai lá. Segundo polo, olha o que diz o salmista, versículo 2. Senhor, escuta a minha voz, seja os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Ou seja, o que está dizendo o salmista aqui no Salmo 130, versículo 2. Qual é o segundo polo da alma aqui? É o desejo de ser ouvido e atendido. Tem gente que quer ser ouvida, seja para um desabafo de alguma dor, seja para pedir ajuda, seja para expressar um sonho, seja para encontrar alguém que entenda a linguagem da pessoa, seja como for, como diz, o ser humano tem uma necessidade de ser ouvido por alguém. Mas tem gente que nos tempos de hoje fala assim, vive mais no polo negativo. Aqui, que o polo negativo é o rebaixamento para baixo. Aí diz assim, o marido não ouve, a mulher não ouve, meu primo, minha prima, meu tio, minha tia, afastou-se todo mundo, mãe, pai, seja lá o que for, não me ouve. Ninguém me ouve. Falo lá no meu trabalho, dou boas ideias, mas ninguém me ouve. E diz assim, ninguém me escuta. E pior ainda quando alguém diz assim, eu nem sei se Deus existe e está me ouvindo. Aí é que é pior mesmo, meu Deus do céu. Que situação, que ponto, meu Deus do céu. Jesus. Tem gente que fala assim, eu nem sei se Deus está me ouvindo, se Ele está me vendo. Aí eu digo, meu Jesus eterno, ajude, meu Pai eterno, porque ao invés de a pessoa, como disse, se apegar com Deus, está desistindo do Senhor e Ele é o maior reduto na vida da alma, como diz de tudo, é Ele que tem o controle de tudo, todas as coisas, a pessoa se desesperançar assim, meu Jesus eterno, tem misericórdia. Então,
Glória ao nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 9, o lado positivo desse polo. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, escute primeiro o que é bom, o que vem do Senhor, o que Ele quer, para você ser ouvido e principalmente ser atendido, atendida. Evangelho de João capítulo 10, versículo 27 diz: as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. Quem é o supremo pastor? O Senhor Jesus. Quem é ovelha, ouve. Quem é ovelha, obedece. Quem é ovelha, como diz, crê. Quem é ovelha, não deixa de crer. Quem é ovelha, pode chorar, pode se enfraquecer, mas pede apelo ao Senhor, como Jeremias, que estava na cova, jogaram pedra e ainda colocaram água. Ele disse, é meu fim, mas ainda assim em vida eu suspiro pelo Senhor. Quem é ovelha, como diz, segue o seu pastor, o Deus vivo, aleluia, não sai da presença de Deus, e na hora certa Ele mostra o seu poder, a sua glória, Ele mostra que é o Senhor Deus, Ele resolve sua causa, e você vence. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 72, versículo 12 ao 14, está escrito: porque o Senhor livrará ao necessitado, como também ao aflito e ao que não tem quem ajude. Mas tem um segredo: o necessitado, o aflito, o que não tem quem ajude, quando este clamar. Ou seja, clamar para quem? Para as paredes? Clamar para quem? Para a natureza? Clamar para quem? Para quem não pode ajudar? Clamar para quem? Para alguém que você pensa que pode ajudar, e se não te ajuda, como diz, é porque você não entendeu que tem coisas que só o Senhor, Ele que quer fazer na sua vida, além de só ter coisas que só Ele faz. Algumas ser humano podia até fazer, mas Ele não permite, Ele é que quer fazer. E aí você, e qual é o que escolhe? E eu digo a vocês que clamar ao Senhor, o Senhor livrará. Ou seja, livrar já está mostrando um resultado de ação. Ou seja, escutou e ao mesmo tempo está dando livramento quando clamar, como também ao aflito e aquele que não tem quem ajude. Então essa palavra são para esses que se sentem muito para baixo, ou que diz assim, sou muito desfavorecido, desfavorecida na sociedade. Não tenho nem casa para morar, estou na rua, e eu estou ouvindo essa palavra, e como diz, será que o Senhor Deus se importa comigo mesmo? Alguém está em presídio e diz assim, eu estou aqui, será que o Senhor Deus está me ouvindo mesmo? Eu digo e eu pergunto a você, será que você clamou mesmo para o Senhor te tirar da situação? Ou você fala com Ele, resmunga e reclama e diz, porque só os outros têm, você não tem? Então aqui diz, Salmo 72, do 12 ao 14, o versículo 13 diz, o Senhor se compadecer-se-á do pobre, do aflito, glória a Deus, e salvará a alma dos necessitados. Aqui, libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Então o Senhor tem essa promessa. Mas a Bíblia é cheia de promessa. Não sei como é que se cumpre na minha vida. Eu digo, não cumpre mesmo não. Se a pessoa só reclama, se a pessoa só quer de Deus as bênçãos. Senhor Deus, vocês acham que é o quê? Que pode ser manipulado? Mas nunca.
O Senhor nosso Deus nos conhece por dentro melhor do que o próprio diabo, porque o diabo não é onisciente. Ele nos observa pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pela nossa conduta, pela nossa vida. Mas o Senhor vai além, o Senhor é profundo, sabe até quantos fios de cabelo da cabeça nós temos, quantas células temos. Ele sabe o nosso interior em todos os âmbitos da nossa vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então você já clamou ao Senhor pedindo ajuda, porque Ele está dizendo que livrará ao necessitado. Necessitado de quê? De tudo. Ou de amor, ou de dinheiro, ou de paz, ou de alegria, ou, como diz, de resolver um problema. Está necessitado, está precisando. E tem outros que, além de precisando, tá um pouco pior o grau, porque já tá ficando aflito. Por quê? Porque tá procurando meio e não tá achando. A situação tá sufocando ainda mais. O problema tá mais difícil. E pior ainda, é quando além de necessidade e aflito, é como diz, me faz lembrar Agar, que foi lançada no deserto, como diz. Primeiro ela foi porque ela quis, mas em segundo lugar Abraão disse assim, vai, e leva o pote de água e leva Ismael, porque assim era a permissão do Senhor. Imagina um deserto seco, igual do Saara, que não tinha uma casa, nem água, nem nada por perto, mas o Senhor estava lá, e o Senhor fez uma promessa, e o Senhor levantou aquela mulher, o Senhor fortaleceu, o Senhor fez dali brotar água e fez com que ela sobrevivesse e o filho sobrevivesse e atravessassem e fundasse cidade, e assim o Senhor deu vida a eles. A senhora cova estava ali esperando por Ismael, mas Ismael estava clamando ao Senhor. Está escrito, a mãe dele, como diz, já olhava e dizia assim, tem mais jeito não, vou me distanciar dele para não ver meu filho morrer, porque é bom que eu até morresse primeiro, mas o Senhor não tem isso para ninguém. Como diz, o Senhor não quer que ninguém morra pelo desespero, que ninguém morra por causa de pecado nem de problema. O Senhor, Ele quer restaurar a sua vida. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Terceiro polo, lembre-se, o exemplo, a pilha é a mesma, ou seja, a palavra pode ressoar, como essa daqui, profundeza, como a outra, necessitado, aflito, desesperado, como diz, pode não ressoar positivamente na nossa mente, sim, porque a pessoa diz logo, não quero passar por isso. Mas acontece que, aprenda, assim como neste pequeno objeto tem um polo positivo e negativo, assim, mesmo numa catástrofe, como diz, se você sobrevive, o polo positivo já começa por aí, porque o Senhor, Ele te fez escapar. Terceiro polo, Salmo 130, versículo 3. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas temido está o perdão para que sejas temido. Contigo está o perdão para que sejas temido. Ou seja, o terceiro polo mostra o afogamento e sufocamento da alma por causa do pecado. Aonde é que isso está na Bíblia? Está escrito. Mas antes de eu mostrar o que está escrito, tem gente que hoje diz assim, eu ouvi conselho, tinha até como se fosse uma coisa dizendo assim, não faça, não faça, não faça. E eu entrei na aventura, deixei minha família do lado, e agora eu perdi minha família, perdi tudo. Outros diziam assim, minha mãe, meu pai
alguém, uma voz, me aconselhou e disse assim: não vá àquele lugar, porque se você for, vai arruinar sua vida, lugar de morte. Mas eu não dei ouvido, eu fui e arruinei com minha vida. Tem outros que dizem assim: eu me viciei tanto nisso aqui que acabou com minha vida. Vício de quê? Ora, vício todo ele de fumo, ataca onde? Os pulmões. E se ataca os pulmões, como diz, o enfisema pulmonar, câncer. O vício de quê? Tomar refrigerante, muito açúcar. Tem o quê? Deus o livre, uma diabetes mellitus 2, aí vira depois vasculite, aí arranca a perna, arranca a pé e se foi a vida. Quer dizer, como diz, aquilo que até você diz assim, não vai prejudicar só a mim, mas eu quero manter meu vício. Eu digo, será possível que você não está percebendo que você está jogando a sua alma fora, fazendo de tudo para contribuir, para pôr a tua saúde em risco, e tua vida pode ir até mais cedo, porque tu prefere manter o vício, prefere manter o que não agrada ao Senhor, prefere estar aí nessa vida e sabe que está comprometendo até a tua própria vida, mas quer ficar aí, quer ficar, como diz, com esse negócio aí. E eu digo a você, será que você não percebeu que a sua alma vale mais, não? Será possível que tem gente que tem uma mentalidade estreita e diz assim, olha aqui, não é você que paga meu vício, não é você que paga isso, não é você que paga aquilo, eu sou dona da minha vida, eu sou dono da minha vida. Eu digo, tá certo, é verdade. Mas será que ao apelo pela tua própria alma, pela tua própria saúde, por uma qualidade de vida melhor, será que vale a pena isso que tu preserva contigo? Eu te pergunto, vale mais do que tua alma? Tu vendeu teu corpo? Vale mais vender, como diz, fazer do teu corpo instrumento de pecado, vale mais do que tua alma? Vale mais do que tua dignidade por causa de algum troco, de algum valor? Ou seja, vale a pena pecar? Colocar o pecado acima da alma? Vale não, minha gente. Nossa alma é mais preciosa do que o mundo inteiro. Liberte-se dessa vida para não comprometer a sua própria alma, seu estilo de vida. Certas escolhas não fazem bem, mas as pessoas gostam porque a carne fica dizendo, eu gosto, eu já sou acostumado, eu só me acalmo com isso daí, eu preciso disso daí. Eu digo, não, você precisa, como diz, nós precisamos do Senhor Deus, nós precisamos de vida, nós precisamos de coisas boas, nós precisamos de valorizar a nossa própria alma. É disso que precisamos. Então quer dizer, o termo afogamento espiritual neste terceiro ponto tem a ver com pecado? Tem. Porque Provérbios 8:36 está escrito, assim diz o Senhor, o que peca contra mim, violenta a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então pensa bem. Você pode fazer da sua vida, enquanto o Criador permitir, o que você quiser. Mas eu estou falando de consciência, se vale a pena. Se você acha isso bom mesmo. Ou se você não está negligenciando algo tão mais importante por causa de uma coisa que te traz como diz, momentâneo prazer. Então, alguém diz, o corpo é meu, tá? Tu não tem nada a ver. Eu digo, tem o mesmo não. Mas acontece que, se alguém disser, Bob, é você que se preocupa com os outros, eu digo,
Eu posso até, como diz, estar me preocupando demais com os outros, devia olhar para a minha própria vida, é verdade. Mas acontece que quem tem Deus na vida sempre tem uma incumbência de falar sobre Ele e de falar de coisas melhores que Ele oferece, para ver se outros saem do fundo do poço, que acham que é prazer para a alma, mas é um fundo de poço terrível e que está matando a própria alma, antecipando a sua morte. Mas ainda assim, se alguém disser, minha vida está afundada mesmo em muito pecado, eu digo, calma, você está com vida, você teme ao Senhor Deus, está ouvindo a palavra, pode falar com Ele. Porque aquele que sinceramente se aproxima do Senhor, como diz, pedindo perdão dos pecados, adorando a Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Agora, aquele que vive pecando, tem consciência e vive pedindo ao Senhor Deus, a Bíblia diz que, aí é quando a Bíblia diz, a pecadores o Senhor não ouve, porque aí é um pecador diferente, é um que sabe a realidade, é um que sabe o que a palavra de Deus diz, mas tem prazer nos prazeres da vida, e a Bíblia diz que aquele que é assim, como diz, que tem apego aos prazeres do mundo, este se autodenomina-se, ainda que inconscientemente, inimigo do próprio Deus, está escrito. Então, como diz, se o Senhor Deus fosse nos julgar pelos nossos pecados, como diz aqui o salmista no versículo 3, quem subsistiria? Ninguém. Porque se fosse observar na lei do merecimento, quem é este para dizer assim, eu merecia e mereço? Que o próprio Deus tenha se rebaixado e vindo em forma humana e morrido na cruz por mim, eu mereço. Quem é esse para dizer isso? Ninguém. Nem os próprios anjos diriam. Então ninguém. Então querem saber uma coisa? Nós humanos erramos muito, mas erramos com força. Só que quando a gente erra e se conserta, e ora, e permanece no caminho do Senhor, a vida melhora. Agora, quando não quer o Senhor Deus, quando é um pecador conscientizado e que vive prevaricando, aí ele diz, a este eu não ouço, porque de mim ele não quer saber, então eu faço assim aparentemente, embora que fique olhando para ver se ele se converte, mas eu não tô nem aí, não escuto, como diz, não ouço, é o que está escrito, ou seja, o Senhor não ouve, porque, como diz, aquele está se recusando a vir para ele. Agora, qual é a nossa esperança? O mundo está assim. O maior problema, como diz, a infração. Eu digo, não. O mundo está assim, violência. Cadê esse Deus? Eu digo, meu Jesus eterno, cuidado, pelo amor de Deus, com a sua língua. Cuidado. Porque se Deus existisse, eu fosse bom, por que tanta violência no mundo? Aí eu digo, e você que sempre fica fazendo esse tipo de pergunta? Eu te faço uma pergunta. Porventura, se você acha que Deus é injusto e julga assim o próprio Deus, você é melhor do que ele em quê? Responde! Então nós erramos muito. Nós falamos coisas, meu Jesus eterno. Deus tem misericórdia de nós. A começar de mim, que eu não estou isenta, não. Não. Mas eu estou falando uma verdade que está na Bíblia. E o que eu falo aqui, a forma de eu falar, não é querendo contrariar ninguém, não.
mas é mostrando que o tipo de caminho que você escolheu, repensa bem. O tipo de práticas que você tem, como diz, pensa bem, se tá certo, se tá bom para você, se olha além. Eu tô aqui falando assim para que você, qualquer um que escutar, desperte enquanto há tempo. Nós erramos muito na lei do merecimento. Era para o planeta já ter explodido assim, puf. Porque o Senhor deu natureza, deu inteligência, deu vida. O Senhor deu tanta coisa, alimento. O Senhor dá provisão, o Senhor nos dá respiração, o Senhor nos dá livramento, tanta coisa. E o ser humano é difícil de compreender essas coisas e até julga e diz, que Deus? Qual Deus? É assim, você é fanática, você é doida assim? Eu digo não. Agora você é que é insensato ou insensata de pensar dessa maneira. E eu alerto a sua alma, por quê? Porque quando você, o Criador, se irritar com você, aí é quando a pessoa crê, igual as 10 virgens, que quando for pagar o preço para ter azeite, na lamparina já era tarde demais. Bem assim, tenha certeza, como diz, que enquanto há vida há uma oportunidade, mas tem uma coisa, se o Criador se irritar, como diz, às vezes ele age de uma maneira que ele tira o coitado, perdoe, porque deu muita chance e você ou qualquer um escarneceu ou desagradou a ele demais. Nós temos que usar o nosso senso, ou seja, o pensamento, para raciocinar aquilo que estamos fazendo da nossa própria vida. O salmista aqui não negava a realidade que ele estava passando, não. Ele estava passando dor, ele estava desesperado, ele reconhecia os pecados, sim, dizia que estava cheio de iniquidade, que pecou mesmo, e não adianta ninguém negar, porque o Senhor Deus sabe, o diabo também sabe, tá certo? Agora, uma coisa é certa, ele aqui expressava a realidade, mas ele não ia pro polo negativo para se afundar mais, não, ele ia pedir ao Senhor Deus para cima, ou seja, pensar, agir, falar para cima, se não sabe o que, para o Senhor Deus, em primeiro lugar. A Bíblia diz, Romanos 5, versículo 20, aonde abundou o pecado, abundou, mas superabundou, ou seja, sobrepujou a graça do Senhor nosso Deus. Esse é o polo positivo. O pecado é infração gravíssima contra o Senhor, é uma violação contra a própria alma, é coisa terrível. Pode afundar e só o Senhor, mas ainda que seja abundante assim, para dentro, para baixo, mas a graça do Senhor nosso Deus sempre estará, sempre vem de cima para levantar, para erguer, para abençoar, para fortalecer, para renovar, para te dar uma vida melhor. A Bíblia diz, Salmo 30, versículo 5, a ira do Senhor dura um momento, mas Ele prefere o favor de nos dar a vida, ou seja, favor é o quê? Graça. A palavra graça significa favor imerecido. Então, como diz Salmo 30, versículo 5, a ira do Senhor dura só um momento. No seu favor, ou seja, na sua graça, está a vida. O choro pode durar uma noite,
Aí alguém diz, chorei a noite inteira, mais do que noites e noites. Eu digo, certo, e qual é o seu problema? Não, é que parece que Deus não está me vendo. Eu digo, não, é porque você não entende que chorar uma noite, noite aqui significa, como diz, um tempo, mas não uma noite como os humanos entendem, que daqui a pouco raia o sol. Não, no campo espiritual, às vezes a gente demora a aprender certas coisas e por isso sofremos ou passamos por aquele momento que parece inóspito, que parece que, meu Deus do céu, que vai acabar conosco, mas quando a gente aprende a buscar o Senhor Deus e aprende a fazer a coisa certa, eu te garanto, está aqui escrito, o Senhor diz, a alegria, a esperança, o bem dele vem pela manhã. Glória ao nome do Senhor. Alguém pode dizer, não tem jeito para mim não. Eu digo, quem determina isso é o Criador. Agora você se acha sem jeito. Pode até ser sua realidade aos seus olhos. Mas o veredito final só vem do Senhor. Não é do que você vê ou pensa. Busque a Ele para obter o veredito. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos para o quarto polo. Glória ao nome do Senhor. O salmista Davi dizia, versículo 5, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Versículo 7, ele dizia, espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Então, o quarto polo da alma do ser humano chama-se da impaciência por causa do aguardo, da espera. Ah, meu Deus do céu, está se passando muito tempo. A minha alma está cansada. Tudo para mim está inóspito, não tem mais jeito. Parece que eu estou no período já da tribulação. Parece que o Senhor já veio e já levou os seus servos e eu fiquei. Senhor, oh meu Deus. Aí tem gente que diz assim, se o Senhor Deus não me der um marido, eu arrumo. Que tá demorando demais, já fiz 40 anos ou mais. Se ele não me der um marido, eu vou arrumar. Aí eu já te digo logo, eu digo arruma não, porque senão tu arruma uma bomba, um problema que tu nem imagina. Ah não, eu sei escolher pessoas. Eu digo vem cá, e é só a escolha que conta? E a vida da pessoa se for igual uma concha, ou se a pessoa for doente e transmitir para você, aí você pega uma bomba terrível, não pega? Então eu sei que a dor da solidão eu respeito. Quem deseja casar, respeito. Mas às vezes é muito melhor certas coisas, porque tem coisas que são ruins, mas tem coisas que são piores. São irreversíveis, que só Deus para reverter. Aí tem gente que diz, se Deus não me der aquele emprego, eu não vou aguentar, meu Deus do céu. As contas tá aí, eu tenho criança não espera, a fome deles. Eu digo, olha aqui, já conversou com o Senhor Deus sobre o assunto? Já, mas só vem um bico assim, de fazer uma coisinha ali, uma coisinha acolá. Eu digo, dá glória a Deus e seja agradecido, agradecida pela porta que Deus está abrindo, porque o tempo de hoje nada tá fácil, entendeu? E a pessoa, como diz, como é que edifica uma casa? É de baixo. Então, às vezes, a pessoa diz assim, eu estudei muito, eu fiz muita coisa, e como diz, olha o emprego que eu arrumei, olha, eu só vivo de bico. Eu digo, dá glória a Deus, porque o tempo
abençoar, Ele faz muito mais. Mas tem gente que padece porque ignora sinais aparentemente pequenos de bênção. Ah, não, eu sirvo a um Deus grande. Eu digo, é verdade? Mas eu sirvo a um Deus grande. Eu digo, bom, se você realmente serve para agradar Ele, Ele é que sabe avaliar você. Agora, você sabe quem é você mesma, pelo menos, não tanto como o Senhor Deus, mas cada um sabe um pouco de si. Porque às vezes a gente não enxerga nossas virtudes, ou às vezes não enxergamos os nossos defeitos. Então é por isso que o Senhor Deus nos conhece 100%. E a gente se conhece 50%. E quem olha assim a nós, ou quem convive, digamos que nos conhece 25%. É assim. Então, como diz, aí a pessoa não se apega ao Senhor e ignora os pequenos sinais, porque diz assim, eu sirvo a um Deus grande. Eu digo, pois é, mas acontece que enquanto a promessa grande não vem, glorifica o Senhor Deus e seja grato pelo que o Senhor tem te dado. Seja grato, seja grata, agradeça. Eu comi um pão hoje com um pedaço de mortadela, era o que tinha, eu digo, dai glória. Tá com vida? A mudança, o sobrenatural do Senhor, o milagre do Senhor pode acontecer a qualquer momento. Mas cadê seu agradecimento? Cadê? Como diz, você aprender a esperar. O salmista aqui, ele era convicto, ele fala de uma forma convicta, ele está dizendo, aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda, espero na palavra dele. Ou seja, ele fez aqui da prática do aguardo, ele fez como algo principal para estabelecer na própria vida. Porque ele sabia o que era precipitação. Ele sabia o que era a pessoa que está, como diz, numa situação. Se você não vê um ponto, se você não vê assim uma direção, se você não sabe, e se você for atrás, você só acha problema. Então, se Deus não me der, eu arrumo. Eu digo, vai pra tu ver, tu arrumará uma verdadeira bomba nuclear. Vai pra tu ver. Se Deus não me der aquele emprego, eu não aguento. Eu digo, o Senhor tem te dado escapes. Será que você tem clamado e o Senhor é tão injusto assim? Quer mesmo que o Senhor... Você acha que o Senhor quer mesmo que teus filhos morram de fome assim, que você morra de fome? Ou é você que não está querendo os pequenos sinais porque se acha grande coisa assim, como diz, e não aceita, não é grato assim ou grata? Pensa bem na tua vida. Então o Senhor Deus, como diz, vê todas as coisas, sabe nossas necessidades. Ele diz, não anda ansioso. Aí a pessoa quer sair do aguardo, ou seja, da espera. E ele diz, necessitar de paciência, para que depois de haver feito a vontade do Senhor Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, às vezes a vontade do Senhor Deus, você diz assim, meu Deus, o que é que eu estou vendo na minha vida? Não tem propósito nenhum. Aí eu digo, tem. Glória ao nome do Senhor. É porque o Senhor não está trabalhando no externo, ele está trabalhando no interno. É no interno, entendeu? No interno, ou seja, no profundo. Não está trabalhando no externo, mas está ensinando, porque eu quero dizer a vocês que o silêncio ensina a pessoa, ou a pessoa morre ou ela aprende a viver no deserto, aprende a depender do Senhor, aprende a glorificar o Senhor, aprende a ser humilde, aprende a exaltar o Senhor, ela entende que depende do Senhor Deus, e que se o Senhor Deus não agir, a pessoa perece mesmo, e tudo isso a pessoa entende, mas enquanto não entende, fica lá no molho. Enquanto o orgulho tá lá em cima, o egoísmo, aí tá padecendo. E o Senhor tá mostrando, olha isso aqui, olha esse ponto. E a pessoa acha que é coisa da cabeça, assim.
Eu digo, experimente e faça diferença. Te ore ao Senhor e se algo tiver na tua mente assim, e você vê que não é algo ruim, que é algo bom, que possa ser ruim para a sua carne, para o seu ego, ou contra a sua vontade, mas se for algo assim que seja sensato, aí você diz, então vou praticar isso, Senhor, me ajude aqui, me dê a direção como eu devo fazer. Eu te garanto que na tua vida há uma melhora. Eu te asseguro pelo nome do Senhor Jesus, que na tua vida haverá uma melhora. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aí tem gente que diz assim, meu Deus do céu, eu fui abandonada, vou me jogar do penhasco, vou me matar, sabe, fazer isso e aquilo. Ah, Deus não vai cumprir aquela promessa não, meu Deus do céu. Vou sair da presença dele, porque não foi ele não, nem sei se ele existe. Aí vai pro mundo, aí como diz, caça problema para si mesmo, para si mesma. Aí só o Senhor Jesus, e se vem de volta pro caminho, louvado seja o nome do Senhor. Como diz, espero que, como diz, porque a precipitação é terrível. O Espírito Santo diz, não faça, mas tudo na vida, como eu já falei, como diz, tem um lado negativo e tem um lado positivo. E o lado positivo da precipitação para quem volta para a presença do Senhor é o aprendizado. Então, como diz, eu espero que cada um aprenda o melhor do Senhor para que possa viver bem. Como diz, aguardar, esperar no Senhor. A paciência, às vezes, a senhora paciência é uma coisa que tem gente que faz assim. Aí diz assim, o problema tá urgente. E eu só ouço essa palavra paciência. A vida é tão curta. E eu só ouço paciência. O problema é tão grave. E eu só escuto paciência. Eu digo, pois é. Se é o que o Criador estabeleceu, enquanto a gente não aprende a lição, fica na paciência. Aí ele prova a nossa resiliência. Aí se a resiliência se dobra a adorar o Senhor, mesmo que não esteja vendo nada, então, como diz, aí a pessoa já está aprendendo. Aí de repente é quando se cumpre o que diz. Necessitais de paciência. Ou seja, aguardo, espera, para que depois de haver desfeito a vontade do Senhor Deus, possais alcançar a promessa. Então, impaciência não ajuda. Dizer que ou Deus ou faz, ou então se joga do penhasco, não ajuda. Como diz, querer fazer muito jejum, muita oração e dizer, apressa-te, ó Senhor. Você pode até pedir, porque o salmista pediu, mas como diz o Senhor, eu quero dizer que no padrão dele só age no tempo dele, na hora dele. Por quê? Porque muitas vezes, se o ser humano não sabe nem esperar, imagina quando receber a bênção, vai estragar com as próprias mãos. Vai estragar porque ainda não estava preparado ou preparada para aquela bênção, para aquele ofício, para o cumprimento daquela promessa assim. Aí quer antecipar a coisa. Aí eu digo a você, vai para tu ver. Porque, como diz, é difícil, como diz a espera, muitas vezes, não vê sinal nenhum, está tão necessitada, pede uma palavra ao Senhor Deus, às vezes o Senhor fica no silêncio, como diz, mas você pode substituir isso e dizer, Senhor, me ajude a entender o que o Senhor quer mais de mim. O Senhor está trabalhando em mim, me ajude a esperar, me ajude, porque a espera me ajuda a
ser sensato, mais sensata, a ponderar mais meus pensamentos, a não estar fazendo coisa por aí e achando que está tudo bom e de repente tem problema pro meu lado. Senhor, me ajude a esperar. Senhor, me ajude a aguardar em Ti. Senhor, se eu estou aguardando em Ti, então eu não estou esperando, eu não estou perdendo tempo não, Senhor. O Senhor sabe muito melhor do que eu o que o Senhor está fazendo. O Senhor sabe mais do que eu o que é melhor para mim, Senhor. A espera para mim, olha, às vezes é igual o deserto do Saara, Senhor. Mas o Senhor, como diz, oh meu Deus, o Senhor me ajuda, porque a espera é horrível, mas terrível é o erro. O erro pode ser infernal para minha vida e eu não quero não, Senhor, me ajude. E diga, Senhor, eu aguardo em Ti. Não deixe que eu venha me precipitar, que venha me embaraçar. Senhor, me ajude. Senhor, me dê paciência. Senhor, por favor, me ajude a esperar, porque eu sei que a obra do Senhor aprimorada é algo maravilhoso, Senhor, eu sei. E eu não estou vendo nada, Senhor, nem sequer um brotinho verde assim, ó, no deserto do Saara. Oh, meu Deus, por que eu não estou vendo? Aí eu digo, porque Deus está trabalhando no teu profundo, para dentro. Louvado seja Deus. O polo está trabalhando, aleluia, dentro da sua alma, para depois trabalhar externamente, porque o propósito do Senhor não é a princípio dar aquilo que queremos, mas de trabalhar em nossa vida, de nós chegarmos ao ponto de adorá-lo independente de qualquer coisa, e assim de exaltar o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor quer que a gente, como diz, venhamos a ter afinidade com a senhora sensatez, a senhora paciência, a senhora maturidade. Pense, glória ao nome do Senhor Jesus. Assim a gente vai aprendendo. O Senhor nosso Deus quer que a gente venha a ser pessoas maduras, equilibradas, adorá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele deu, porque quem adora Ele pelo que Ele deu, como diz, não tem experiência espiritual. E se vem outra aprovação, e se vem outra insatisfação, aí logo esquece do Senhor, esquece do que o Senhor fez. Então o Senhor trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar por nós, para depois trabalhar através de nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o quinto e último polo que eu quero falar, tá aqui. O objeto, a pilha, é a mesma, mas os dois polos estão aqui. Ou seja, sempre tem o lado negativo e sempre tem o lado positivo. Aí alguém poderia me dizer, se tudo na vida tem um lado positivo e tem um lado negativo, então, como diz, só tem uma coisa que não tem algo positivo e que é totalmente negativo e maléfico. Aí alguém pode dizer assim, o diabo é assim. Qual é o ponto positivo que se vê nele? Eu digo, mesmo entregue totalmente à maldade. Mas há dois pontos que há de se considerar. Primeiro, o Criador o fez não para ser Satanás, mas o fez uma criatura, como diz, esplêndida. Mas ele quis se corromper. Mas quem o criou esplêndido e que ele era justo nos seus caminhos antes foi o Senhor. E segundo ponto, mesmo ele caído hoje sem salvação, mesmo que seja por mal, mas tem uma coisa, como diz, ele trabalha bem. Só que trabalha bem na forma de fazer no mal. Mas isso deve ser considerado. E deve ser considerado
como diz, de entendermos que não devemos subestimar a criatura, e como diz, e que não como diz, dizendo que vence esse ser, porque não vence, só o Senhor é que lida com ele, e como dizem em todos os aspectos da vida, a melhor de todas as palavras é: Senhor, me ajuda, me livra do mal. E se o inimigo ou um agente dele estiver aproximando, que o Senhor Deus te repreenda. Esse é o certo a fazer. Então, quinto ponto. Quinto e último polo que eu quero falar só aqui no Salmo 130. O versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor, antes mais dos guardas, pelo romper da manhã, sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Então aqui, como diz, o aguardo está ligado à espera e está ligado a, como diz também ao anseio. Só que o anseio deve estar submisso ao aguardo, ao tempo do Senhor nosso Deus. Porque se a minha alma se inquieta, isso é um anseio muito grande, pode estender-se para o medo, para um trauma. A pessoa que é ansiosa demais, que é ligada à palavra anseio, é porque tem um tremendo anseio, seja positivo ou negativo, algo, como diz, incomoda, se inquieta, perde a paz, tem medo, é difícil de controlar, pode prejudicar a saúde. Tem até doença psicológica, TAG, transtorno de ansiedade generalizada e tanto mais outras coisas. Mas se trocar, se usar, melhor dizendo, a palavra anseio para o lado positivo, então a tua alma vai se aquietar e você vai ver o Senhor trabalhar. Aqui o salmista disse: a minha alma anseia pelo Senhor. Pense. Ou seja, ele estava querendo dizer assim: a minha alma está desejando, está cada vez mais próximo do Senhor. Oh, que maravilha! Quando ele fala comigo, quando ele faz algo que eu vejo que é a mão dele agindo, eu quero mais. É isso que ele está falando. Comunhão. Eu quero mais com o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Não é querer o Senhor, como diz, só para solicitação de atender a sua lista de supermercado, não. Senhor, resolve meu assunto disso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, olha o meu filho. Senhor, olha o marido. Senhor, olha o emprego. Senhor, olha para mim. Senhor, não me sinto bem. Senhor, realize meus sonhos. Senhor, tô querendo comprar aquilo. Senhor, tem causa na justiça. Para! Se não dá um pane no teu juízo, então, trocar a ansiedade que traz um polo negativo, traz doença, inquietude, traz pânico depressivo, traz tanta coisa, pelo positivo, pelas coisas do céu de cima. Aí alguém pode dizer assim: mas isso não é um pouco, como diz, não é um pouco extremo, não? Nós vivemos na terra. Aí eu digo: não é extremo, não. É mais necessário do que nunca. Porque estamos vivendo numa vida tão difícil,
mas tão mais difícil, sempre foi difícil, mas a coisa está se afunilando. Então, o que é que acha? É fanatismo ainda? Ou, como diz, deixar o sistema, a situação, como diz, você entrar no atoleiro e lá do atoleiro você dizer que tá tudo normal, fingir que tá tudo normal. Hein? Então buscar uma vida melhor, ser uma pessoa melhor. Senhor, eu vou trocar esse meu anseios, eu quero grandes coisas, mas eu também tenho que estar à altura para recebê-las, Senhor. Então, Senhor, me ajude a ser uma pessoa melhor, a melhor versão de mim mesmo. Senhor, eu quero reconhecê-lo e adorá-lo, meu Deus eterno, antes mesmo, ó meu Deus, de qualquer coisa, porque eu não quero ser um barganhador, uma pessoa que quer se aproximar de ti só para ter um benefício. Não, Senhor, eu quero reconhecer que o Senhor é Deus, que sem ti nada eu posso, que o Senhor, oh meu Deus, é poderoso, que o Senhor, meu Deus, é que tudo pode. Eu quero te adorar, Senhor, independente do que o Senhor faça, porque eu quero me libertar da pressão que eu acho, como diz, que eu acho, priorizo tantas coisas e digo é necessário, mas eu quero me libertar dessa opressão, dessa coisa. Eu quero entregar tudo em tuas mãos, Senhor. Não é viver de forma irresponsável, mas é ter paz na minha alma. É isso que eu quero, e tudo que tira a minha paz eu entrego a ti, Senhor, porque é bíblico. Ele dizia: não andeis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Ou seja, já enfrentou um problema, pelo amor do Senhor nosso Deus, não procura 2, nem 3, nem 4. E já pensando amanhã nos problemas que tem, e para a semana e para o mês. Vem cá, você está agendando problema, que tem problema? Porque é que não para um pouco o juízo e não vai buscar o Senhor Deus, meu Deus do céu, para que o Senhor tranquilize a alma? Senão ninguém vive. Meu Jesus eterno, que o Senhor nos ajude, e eu sei o que é isso. A alma já pensando no amanhã, meu Deus do céu. Porque estava no polo negativo, assim. Se afundando assim na tristeza, na angústia, e a vida passa, assim. Igual a água que escoa pelos dedos. Aí vai passando e a pessoa vai pensando e vai pensando. E não vê que o Senhor Deus está ajudando. E não vê que o Senhor Deus está fazendo escapar. E não vê que o Senhor Deus está provando e não vai aprendendo nada. Eu quero dizer, até quando você vai viver uma vida a qual prefere usar um método, como diz, de que tá tudo bem sem tá tudo bem. Um método que escapou-me agora da mente, que chama-se subterfúgio, me lembrei. E assim achar que tá tudo certo sem estar. Será possível que na vida que já é difícil de se viver, pessoas acham ruim quando estão sendo advertidas pela palavra do Senhor Deus de que certas coisas que priorizam, ou que querem, ou que praticam, causam mais dano para elas mesmas? Uma coisa eu encerro dizendo a vocês. É um presente do Senhor perceber a presença dele na nossa vida. É um presente do Senhor. Cada dia que vivemos, mesmo que sejam dias difíceis. E um dos melhores investimentos, estou falando no campo espiritual, que eu posso fazer em prol da minha vida, é entregá-la ao Senhor Jesus e esperar no Senhor. É o melhor investimento que faço para o bem da minha própria alma. Que o Senhor Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.